controlados pelo Espírito Santo. De volta aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus. Obrigado por acessar o nosso canal. Nossa reflexão de hoje está vinculada ao texto constante no livro de Atos, capítulo 4, verso 31, Almeida, Revista e Corrigida. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. A santificação é um processo que se inicia na vida do cristão quando este aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A sua vida, então, passa a ter uma forma diferente de agir e se completará quando ele for chamado à glorificação. Billy Graham diz: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isto é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito. Se sinceramente desejamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos conservar a plenitude do Espírito Santo. A vida cristã deve ser cheia e de constante vigilância. Aquele que já experimentou o novo nascimento há de se mostrar qualidades inerentes na sua nova natureza. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz isto: para sermos controlados pelo Espírito Santo, a Bíblia nos dá algumas bases de apoio. Venhamos os versos 13 a 17 de Efésios, capítulo 6. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés no evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo, querendo exemplificar o que Deus colocou à nossa disposição, à disposição do cristão para vencer as batalhas espirituais, ele usou a figura de um soldado romano quando ia para uma batalha. Vejamos algumas ideias centrais do texto. Primeiro, a couraça da justiça. A ideia de Paulo, a ideia que ele quis empregar, é que o servo de Deus tem um compromisso com a justiça de Deus. O cristão vive no mundo de injustiças sociais, onde estão os valores pervertidos. Paulo tirou a figura da couraça de Isaías 59, 17, que diz assim: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs sobre si a vestidura da vingança
e se cobriu de zelo, como de um manto. O cristão, acima dos compromissos sociais, ele possui um compromisso com Deus que o redimiu e que o justificou em Cristo Jesus. Segundo, os pés calçados no Evangelho da Paz. Há necessidade que os pés do soldado estejam bem calçados para a batalha. Os pés retratam a imagem de serviço e prontidão nos caminhos da vida. O cristão, controlado pelo Espírito Santo, é aquele cujos pés trilham o caminho do Evangelho da Paz. Terceiro, o escudo da fé. Na dura luta espiritual, é o escudo da fé que nos garante a vitória final de Deus, já alcançada, em princípio, através da ressurreição e exaltação de Cristo. O apóstolo João nos lembra que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. A fé do Senhor Jesus Cristo garante ao cristão a vitória sobre todo o mal. Quarto, o capacete da salvação. O capacete servia para identificar uma tropa de elite do exército romano. Quando uma tropa de soldados romanos vinha ao longe, a primeira peça do vestuário a ser identificada era o capacete, pois ele definia que tipo de luta seria travada. Quinto, a espada do Espírito. A espada possui um poder cortante. A referência à espada refere-se à palavra de Deus, que é pregada e muito mais deve ser vivida. A Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. O cristão controlado pelo poder do Espírito Santo sente a necessidade de pelo menos 3 coisas. Primeira, testemunhar a fé que um dia creram. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Atos 4:31. O testemunho na vida do cristão é a marca registrada daquele que foi transformado por Jesus. Seguinte, firmeza da fé. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 5:11. Mesmo diante das tribulações do tempo presente, a fé no Senhor Jesus Cristo deve constituir-se em firmeza a fim de conseguirmos repelir os ataques de poderes demoníacos. Seguinte, está sempre preparado para a luta. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo,
permanecer firmes. Efésios 6, capítulo 6, verso 13. O cristão tem à sua disposição o equipamento capaz de fazê-lo vencedor na mais temível batalha. A batalha contra o pecado é a morte. E essa não tem como nós a vencermos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar nesse instante. Recline sua cabeça. Feche seus olhos. Leve seus pensamentos a Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem à nossa disposição elementos invencíveis contra as astutas ciladas do maligno. Ele usa artimanhas, ele usa estratégias, mas que, diante do teu poder, elas são derrotadas, elas são vencidas sem nenhuma força nossa, a não ser com a força que vem de ti. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.